Olá, caros alunos, né? O tema da aula de hoje será sobre limites fundamentais. Nesta aula, né, iremos aprender quais são os três limites fundamentais. Né? Também vamos ver alguns exemplos de limites, né, que são possíveis de ser calculados usando esses limites fundamentais e também alguma técnica algébrica de substituição de variável, identidade trigonométrica ou multiplicação e divisão por um valor conveniente, né? E depois, assim, organizando, vendo algumas propriedades de limite que são viáveis para ser calculada, né? Conseguir calcular algum limite aí que envolve uma dessas três limites fundamentais. O primeiro limite fundamental é o limite quando x tende a zero, de seno de x dividido por x igual a 1. Você olhar esse limite, né, prestar atenção nele, se você fosse calcular primeiro, sem saber se que é 1, né, limite de seno de x dividido por x, quando x tende a zero, né, você vai ver que no numerador seno de zero é zero, né, e o denominador vai para zero. Quer dizer que então esse limite é uma indeterminação zero dividido por zero. E se você prestar atenção, assim, mesmo sem saber, né, que ele dá 1, se for tentar demonstrar, não é assim tão trivial, né. A demonstração desse limite ele sai através da definição formal da função seno, né, no círculo trigonométrico. Aí depois de uma construção, né, analisando aí da definição do seno de x num caso arbitrário, né, você analisa ela com uma função x, né, você faz essa divisão seno de x dividido por x, e depois aí de alguns limites conhecidos e usando o teorema do confronto, você consegue chegar na conclusão que esse limite é igual a 1. Então a demonstração dele aí tem livro, tem na internet, não é objetivo também na aula de ficar falando a formalidade dessa construção, né, que é para saber como que demonstra tudo isso daí. Então o que eu quero que vocês saibam, né, que sempre quando aparecer a expressão limite de seno de x dividido por x, quando x tende a zero, você já pode trocar por 1. Vamos calcular o seguinte limite, né? O limite quando x tende a zero, de 1 menos cosseno de x dividido por x. Né? Se você olhar essa expressão, né, não tem seno dividido por x nenhum, mas tem o dividido por x. Então a estratégia aqui nessa expressão é primeiro reorganizar, né, o 1 menos cosseno de x dividido por x, né, ver o que eu posso fazer, alguma artimanha para aparecer o meu seno, né? E a primeira identidade que a gente sempre tem que vir na cabeça, né, quando tem uma expressão 1 menos cosseno de x, né, faz relembrar aquela identidade trigonométrica de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, né? Se você colocar aí o cosseno ao quadrado do outro lado da igualdade, você vai ficar com seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Mas na hora que você olha no limite, né, o limite é 1 menos cosseno de x. Então você não pode trocar direto 1 menos cosseno de x por seno ao quadrado de x. Aqui vai ter que fazer alguma técnica aí para aparecer 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí para conseguirmos fazer aparecer essa expressão 1 menos cosseno ao quadrado de x, né, vai ter que usar aquela técnica de multiplicar e dividir, né, pelo conjugado da expressão 1 menos cosseno de x. Então você vai ter que pegar o seguinte, pega lá 1 menos cosseno de x dividido por x, multiplica por 1 mais cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Calculando aí o 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x, né, vai ficar assim, distribuo 1 na multiplicação, fica 1 mais cosseno de x, né, multiplicando o menos cosseno de x, né, com mais cosseno de x, vai ficar menos cosseno de x menos cosseno ao quadrado de x. Aí no denominador você não faz a distribuição, não. Você só escreve a multiplicação, que é x vezes 1 mais cosseno de x. Aí você pode simplificar o mais cosseno de x com menos cosseno de x. Né? Aí a nossa expressão vai ficar aí. 1 menos cosseno ao quadrado de x dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. Aí no numerador, né, temos a expressão que a gente quer trocar, né, que é 1 menos cosseno ao quadrado de x, por seno ao quadrado de x. A expressão fica seno ao quadrado de x dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. Daí podemos escrever que o limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno de x dividido por x é igual o limite quando x tende a zero
de seno ao quadrado de x dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. Aí agora nessa expressão, né, é melhor você evidenciar na multiplicação, né, o que vai aparecer a expressão do primeiro limite fundamental. Né? No caso aqui, o seno ao quadrado de x dividido por x vezes 1 mais cosseno de x, né, eu posso escrever como o limite quando x tende a zero, de seno de x dividido por x, que é a expressão do meu primeiro limite fundamental, vezes o que sobrou, seno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Agora, olhando a expressão, né, temos aí que já sabemos, né, que o limite de seno de x dividido por x quando x tende a zero é 1, mas eu tenho que tomar cuidado, né, na hora de olhar a expressão seno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Quando x tende a zero, né, o denominador aí 1 mais cosseno de x, né, vai para 2, então dá um número diferente de zero. Então, eu posso aplicar nesse caso aqui a propriedade do limite do produto. Né, então não vou ter problema aí na expressão seno de x dividido por 1 mais cosseno de x, não vai me dar uma indeterminação, né, e não vou ter dor de cabeça na hora de calcular a indeterminação, ver se eu vou conseguir calcular ou não. Então, o próximo passo eu posso escrever, né, como propriedade, né, usando a propriedade do produto para limite. Aí a expressão fica limite quando x tende a zero de seno de x dividido por x, vezes o limite quando x tende a zero de seno de x dividido por 1 mais cosseno de x, que é igual a 1 vezes seno de zero dividido por 1 mais cosseno de zero. Relembrando aí que seno de zero é zero e cosseno de zero é 1, então temos que vai ficar 1 vezes 0 dividido por 1 mais 1, que esse daí vai ficar igual a zero. O próximo exemplo, né, é calcular o limite quando x tende a zero de tangente de x dividido por x. Nesse caso, é só lembrar, né, que tangente de x é seno dividido por cosseno. Aí a minha expressão do limite vai ficar limite quando x tende a zero de seno de x dividido por cosseno de x. Aí vou colocar de outra cor aqui, né, dividido por x. E que eu posso escrever esse limite como limite quando x tende a zero de seno de x dividido por x vezes 1 dividido por cosseno de x. Ó, essa expressão, né, ela escreve dessa forma porque ó, seno de x dividido por cosseno de x dividido por x, né, eu posso separar aí a multiplicação como seno de x dividido por cosseno de x vezes 1 sobre x. Aí, sabendo que a multiplicação é comutativa, eu só vou fazer comutatividade no denominador e separar meu seno de x dividido por x, que é o que eu quero, né, que é o primeiro limite fundamental, né, vezes 1 sobre cosseno de x. Aplicando aí o produto para limite, então temos que fica limite quando x tende a zero de seno de x dividido por x, vezes o limite quando x tende a zero de 1 sobre cosseno de x. O primeiro limite fundamental é igual a 1, né, vezes 1 sobre cosseno de zero, que é igual a 1 vezes 1 dividido por 1, que esse limite vai ser igual a 1. O próximo exemplo é calcular o limite quando x tende a zero de secante de x menos 1 dividido por x ao quadrado vezes secante de x. O bom desse tipo de limite, né, o aluno olha assim, nossa, tem secante, né, a pessoa assusta. É porque não é muito usado na expressão, a pessoa, nossa senhora, meu Deus, esse limite é difícil, eu vou quebrar a cabeça aqui, não vou conseguir, né, ou é algo que o professor coloca para fazer o aluno pensar que acha que vai zerar na prova. Não é assim. Né? O que eu quero que avaliar quando eu coloco esse tipo de limite para vocês é que vocês têm que lembrar, né, qual que é a definição de secante de x. Lembrando aqui que sabe que secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Aí eu vou ter que trocar, né, a definição da função secante e ver o que eu posso organizar nessa expressão aí, fazendo alguma soma, né, reorganizar toda a expressão sabendo que a gente aprendeu até agora, né, com alguma técnica algébrica, né, ou uma dessas identidades que aprendemos aqui até agora no momento, né, para ver se dá para calcular esse limite ou que faça aparecer, né, a minha expressão que eu quero, né, que é seno de x dividido por x. Então, ó, vamos revisar aqui que a gente viu até agora, né? Então, primeiro aqui que tem que saber nesse limite é que secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x, né? Uma identidade trigonométrica que usamos até o momento, que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E também usamos aquela multiplicação do conjugado, né,
1 menos cosseno de x, né? Que é multiplicar e dividir por cosseno de x mais 1 dividido por cosseno de x mais 1. Eu vou deixar aqui, que talvez, provavelmente, né, pode usar um desses três. Né? Você vai ver que não é tanta dor de cabeça para calcular esse limite. Né? Só vai ser conta e organização. Aqui na expressão secante de x menos 1 dividido por x ao quadrado vezes secante de x, né? Vou trocar o secante de x por 1 dividido por cosseno de x. Aí vai ficar igual 1 dividido por cosseno de x menos 1 dividido por x ao quadrado vezes 1 sobre cosseno de x. Fazendo a subtração aí de 1 sobre cosseno de x menos 1, vai ficar 1 menos cosseno de x dividido por cosseno de x. Tudo isso daí dividido por x ao quadrado dividido por cosseno de x. Aí lembrando que quando eu tenho divisão de duas frações, eu pego a fração que está no denominador e coloco multiplicando, invertendo, né, a fração que está no denominador. A expressão vai ficar 1 menos cosseno de x dividido por cosseno de x vezes cosseno de x dividido por x ao quadrado. Aí simplificando aí o cosseno de x, né, na multiplicação, a expressão vai ficar 1 menos cosseno de x dividido por x ao quadrado. Ó, veja que essa expressão é bem semelhante à do primeiro exemplo da aula, né? E aqui é só a diferença que é elevado aqui no denominador x está elevado ao quadrado, né? Então, o próximo passo é usar a mesma técnica de multiplicar e dividir, né, no conjugado aí do 1 menos cosseno de x. Então, eu vou multiplicar por 1 mais cosseno de x, né, dividido por 1 mais cosseno de x. Aí isso daqui fica igual 1 menos cosseno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Aí agora o meu 1 menos cosseno ao quadrado de x eu vou trocar por seno ao quadrado de x. Aí aqui, né, agora para evidenciar, eu posso evidenciar o seno ao quadrado de x, né, com x ao quadrado, né, na expressão aqui da multiplicação. Né, e vai ficar sobrando aí na multiplicação 1 dividido por 1 mais cosseno de x. Aqui sabemos que está ao quadrado numerador e denominador, né? Eu posso escrever a fração como seno de x dividido por x, tudo elevado ao quadrado. Né? Só reescrever de novo aqui, vezes 1 dividido por 1 mais cosseno de x. Então, né, o limite aí quando x tende a zero, de secante de x menos 1 dividido por x ao quadrado vezes secante de x, eu posso escrever como limite quando x tende a zero, de o seno de x dividido por x, tudo elevado ao quadrado, vezes 1 dividido por 1 mais cosseno de x. Aplicando aí o produto para limite, temos que fica limite quando x tende a zero, de seno de x dividido por x ao quadrado, vezes o limite quando x tende a zero, de 1 dividido por 1 mais cosseno de x. Aí sabendo, né, que a função elevada ao quadrado, né, ou algo que está sendo elevado ao quadrado é uma função contínua, eu posso colocar o limite para dentro dessa expressão, né, vai ficar limite quando x tende a zero de seno de x dividido por x elevado ao quadrado. Aí o limite de x tende a zero de 1 dividido por 1 mais cosseno de x, já posso trocar, porque eu sei que no denominador não vai dar zero. Então vai ficar 1 dividido por 1 mais cosseno de zero. Aí aplicando o primeiro limite fundamental, né, vai ficar 1 ao quadrado, vezes 1 dividido por 1 mais 1, que é igual a 1 vezes meio, que vai ficar igual a meio. O próximo exemplo, vamos calcular o limite, quando x tende a zero, de seno de 5x dividido por seno de 4x. Nesse caso, né, não é assim, tá tão imediato, né, a aparecer a expressão do primeiro limite fundamental, que é seno de x dividido por x. Aqui temos aqui 5x dentro do seno, né, e o 4x. Então, aqui vai ser a estratégia seguinte, eu vou ter que multiplicar e dividir por algo conveniente, né, para parecer assim algo assim, seno de alguma coisa que está dentro do seno dividido por essa coisa que está dentro do seno. Aí fica mais fácil eu fazer uma mudança de variável, né? E essa mudança de variável vai ficar parecendo assim, seno da minha nova variável dividido pela minha nova variável quando essa variável vai para zero, né? Então nesse caso aqui é conveniente eu pegar o que? Para aparecer o que está dentro da variável aí, né? Do seno, né? Multiplico e divido do que está dentro da função seno no numerador e também no denominador. Aí é eu pegar o quê? Vou pegar aqui o seno de 5x dividido por seno de 4x. Vou escrever
né? No seno de 5x, eu vou multiplicar por 5x dividido por x. Né? Aí no denominador, o seno de 4x, eu vou multiplicar por 4x dividido por 4x. Aí eu reorganizo essa expressão, né? Fica seno de 5x dividido por 5x vezes 5x, dividido por seno de 4x dividido por 4x, vezes 4x. Aí aqui eu posso simplificar, né, o x do numerador com o x do denominador aí que está sobrando, né, do 5x e o vezes 4x. Aí o 5 dividido por 4 eu posso evidenciar, a expressão vai ficar 5 quartos vezes, aí o seno de 5x dividido por 5x, tudo isso daí dividido por seno de 4x dividido por 4x. Então, aí eu posso escrever que o limite, quando x tende a zero, de seno de 5x dividido por seno de 4x é igual a 5 quartos, de limite quando x tende a zero, de seno de 5x dividido por 5x, dividido por seno de 4x, dividido por 4x. Aqui eu já vou aplicar a propriedade do quociente para limite, né? Porque eu sei que eu vou conseguir calcular aí depois uma substituição de variável conveniente, e eu sei que o denominador vai dar diferente de zero. Porque se eu olhar, né, o seno de 5x dividido por 5x e o seno de 4x dividido por 4x, né, parece seno de uma coisa que está dentro dividido por essa coisa, quando o x vai para zero. Mas eu não posso trocar direto por 1, porque eu tenho que ter certeza se eu posso aplicar corretamente aí o meu primeiro limite fundamental. Né? Então eu vou aplicar já primeiro, porque eu sei que vai dar diferente de zero no denominador, porque eu vou fazer uma substituição de variável conveniente. Ó, como que vai ficar aqui? Chamando de t igual a 5x, né? Aí quando x vai para zero, né? Então o 5x vai para zero, então quer dizer que o t vai para zero. Agora eu chamo u igual a 4x, né? Não posso usar a mesma letra para não confundir. Aí quando eu tenho que x vai para zero, né? O 4x vai para zero, então quer dizer que também o u vai para zero. Aí o meu limite com essa substituição de variável vai ficar 5 quartos vezes o limite quando t vai para zero de seno de t dividido por t, dividido por limite quando u vai para zero de seno de u dividido por u. Aí temos aqui que é o primeiro limite fundamental, né? Aqui na variável t e na variável u, então posso afirmar, né, que a ideia da propriedade não é que escreve usualmente por x, mas qualquer letra que você trocar por x, né, se segue essa regra do primeiro limite fundamental, você pode trocar por 1. Então, vai ter no numerador aí limite quando seno de t dividido por t quando t vai para zero é 1, e o limite de seno de u dividido por u quando u vai para zero é 1. A expressão vai ficar 5 quartos vezes 1 dividido por 1, que é igual a 5 quartos. Agora vamos ver o segundo limite fundamental. Né? Esse é o limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x é igual ao número exponencial, que esse limite também é igual ao limite quando x tende a menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Essa expressão aí, 1 mais 1 sobre x elevado a x, né, quando você vai pegando o valor muito grande, você vai colocando x para 1 milhão, x 100 milhões, não importa, quanto maior o valor que você vai colocando, você sempre vai obter um valor mais próximo, né, do valor exponencial. E esse limite em si, né, foi a primeira argumento matemático, né, que provou, né, que dá para calcular o valor exponencial. Então, quando precisar, em algum momento, calcular com menos erro possível, é só pegar um valor extremamente grande, né, no sentido positivo ou no sentido negativo, indo para o menos infinito, que você vai obter um valor próximo do valor exponencial. E com o segundo limite fundamental, a gente consegue calcular o seguinte limite. O limite quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Para conseguir calcular esse limite, né, primeiro temos que analisar, né, o limite quando x tende a zero pela esquerda de 1 mais x elevado a 1 sobre x, e o limite quando x tende à direita para zero, né, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Temos que calcular esses limites laterais, né, porque o segundo limite fundamental, né, a expressão ou vai para mais ou menos infinito. Então, dependendo aí, como temos uma expressão 1 elevado, né, elevado a 1 sobre x, né, na hora quando x vai para zero, tem que olhar se o 1 sobre x indo
para zero, lado esquerdo e direito, pode ter diferença na hora indo para mais ou menos infinito. Então, não pode calcular diretamente, né, com a substituição de variável logo no limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x, por causa dessa peculiaridade, né, do 1 sobre x. A substituição conveniente aí nesse limite é chamar t igual a 1 sobre x, porque na hora quando vai trocar no limite, ele vai ficar com a expressão igual do segundo limite fundamental, né? Aí aqui eu tenho que tomar cuidado, né, em cada caso, do t sendo 1 sobre x, eu tenho, quando x vai para zero pela esquerda, né, o t vai para menos infinito, e quando x vai para zero pela direita, né, o t vai para mais infinito. Aí o limite, quando x tende a zero pela esquerda, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, vai ficar igual o limite, quando t vai para menos infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a t. Aí o segundo limite fundamental me garante que isso daí é igual ao exponencial. E o limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, vai ficar igual limite, quando t vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a t, que também pelo segundo limite fundamental é igual ao exponencial. Aí assim podemos concluir, né, que temos que os limites laterais são iguais, exponencial, né? Então, portanto, o limite quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, também é igual ao exponencial. O próximo exemplo, vamos calcular o limite quando x tende a menos infinito, de 1 mais k dividido por x elevado a x, onde k é um número real aí diferente de zero. Ó, você olhando essa expressão, né, vê que ela é bem parecida com o segundo limite fundamental. Só a diferença aqui na expressão 1 mais k sobre x, né, ao invés de 1 mais 1 sobre x. E aqui eu tenho que tomar cuidado, né, com o meu k, né, pode ser maior do que zero ou menor do que zero. Então eu tenho que analisar aqui em cada caso, né, do k quando é maior do que zero e k quando é menor do que zero, para poder calcular esse limite, né, que depois eu vou ter que fazer uma substituição aí conveniente para conseguir calcular esse meu limite, ou talvez usar, né, o meu segundo limite fundamental. E a substituição conveniente, né, vai ser 1 sobre t igual k sobre x. Porque aí dentro da expressão, dentro do parênteses, vai ficar mais 1 sobre t. Né? Aí eu tenho que depois trocar o que está elevado ali, o x, né, na variável t. Aí eu sei que se eu chamar 1 sobre t igual a k sobre x, eu vou ter que x, vou trocar por k vezes t. Aí aqui eu tenho que analisar cada caso, porque o meu x está indo para o menos infinito. Aí dependendo do meu valor k, ele pode ter interferência aí na convergência do t, né? Ou ele pode ir para mais ou menos infinito quando o meu x vai para o menos infinito. Então, o primeiro caso, vou pegar quando o k é maior do que zero. Se k é maior do que zero, se o x vai para o menos infinito, né, então o kt também vai para o menos infinito, porque o k maior que zero não vai interferir no sinal aí dos valores de x indo para o menos infinito. Aí o meu limite, quando x tende a menos infinito, de 1 mais k dividido por x elevado a x, vai ficar igual o limite, quando t vai para o menos infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a k vezes t. Aí aqui, né, eu vou usar a propriedade, aí tem o produto do expoente, né, vai ficar igual o limite quando t vai para menos infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a t, todo esse limite eu posso colocar elevado a k, né, porque eu sei que expoente é contínua, então o limite pode já ir para dentro do expoente aí do k. Né. Aí eu tenho o segundo limite fundamental, né, que é igual ao exponencial, elevado a k. O segundo caso é quando o k for menor do que zero. Aí aqui vai fazer uma diferença, né, na convergência aí dos meus valores. Aí eu tenho quando x vai para o menos infinito, né, o kt vai ter sinal de menos, né, os dois valores vai ser menos e sempre vai ser positivo. Então o meu t vai para mais infinito. Aí a minha expressão limite quando x tende a menos infinito de 1 mais k sobre x elevado a x vai ficar igual o limite quando t vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a kt. Aí do mesmo jeito que foi feito anterior ali, né? Aí eu tenho que fica igual
o limite, quando t vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a t, tudo isso daí elevado a k, né? Dentro da potência aí do colchetes, eu tenho o segundo limite fundamental, eu troco por exponencial, e a expressão vai ficar igual exponencial de k. Aí vendo que os dois casos, independente, né, do k for maior que zero, menor que zero, né, os dois deu exponencial elevado a k. Então, portanto, podemos ter aqui, para qualquer k, né, pertencente ao conjunto dos números reais diferente de zero, o limite quando x tende para menos infinito, de 1 mais k dividido por x elevado a x, é igual exponencial de k. Também, se você prestar atenção, né, se eu escrever essa mesma expressão quando x vai para mais infinito, também vou obter, né, que vai ser igual ao exponencial de k. Então, tem que tomar cuidado quando o k for maior do que zero, menor que zero. Só vai mudar ali o sinal, mas a forma de provar é a mesma. O próximo exemplo, vamos calcular aí o limite quando x vai para mais infinito, de 1 mais 5 dividido por x menos 1, elevado a x mais 7. Nesse caso, né, para conseguir transformar essa expressão aí numa expressão que vai lembrar ou que eu posso reorganizar e aparece meu segundo limite fundamental, é pegar aqui o que está, né, no 1 mais, o que está sobrando mais aqui no caso, que é 5 dividido por x menos 1, eu vou chamar a substituição dessa expressão por 1 dividido por t. Aí, escrevendo 5 dividido por x menos 1 igual a 1 sobre t, né, que é o que eu vou trocar primeiro por dentro. Aí eu tenho que vai ficar 5t é igual a x menos 1 e x é igual a 5t mais 1. Né? Aí no lugar do x, quando está no expoente, eu vou trocar por 5t mais 1. E quando x vai para mais infinito, né, o 5t mais 1 também vai ser valores indo para mais infinito. Então, na hora também de trocar no limite, quando x vai para mais infinito, eu troco por t indo para mais infinito. Aí o meu limite vai ficar, limite quando t vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre t, elevado a 5t mais 1 mais 7. Né? Somando aí os expoentes, eu tenho que ficar igual ao limite quando t vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre t, elevado a 5t mais 8. Aí aqui eu vou separar essa soma de expoentes. Né? Aí a minha expressão vai ficar limite quando t vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a 5t, vezes 1 mais 1 sobre t elevado a 8. Aplicando aí o produto para limite, tenho que vai ficar limite quando t vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a 5t, vezes o limite quando t vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a 8. Aqui organizo a expressão, né, do 1 mais 1 sobre t elevado a 5t. Né, eu posso escrever assim, limite quando t vai para mais infinito, né, de 1 mais 1 sobre t elevado a t, tudo isso daí elevado a 5, né, vezes, aí o expoente 8, né, é uma função contínua, eu posso colocar o limite quando t vai para mais infinito para dentro. Então vai ficar limite quando t vai para mais infinito, né, de 1 mais 1 sobre t elevado a 8. Aí, também aplicando que o expoente 5 é uma função contínua, eu tenho que vai ficar aí limite quando t vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a t, tudo elevado a 5. Né? Agora eu posso aplicar a soma para limite, aí tem que limite de t para mais infinito de 1, mais limite quando t vai para mais infinito de 1 sobre t elevado a 8. Aí eu tenho meu segundo limite fundamental, né, dentro do expoente 5, vai ficar igual exponencial elevado a 5, vezes o limite da constante é igual a 1, né, o limite de 1 sobre t, quando t vai para mais infinito, é igual a 0, tudo elevado, isso daí a 8, né, então isso daqui vai ficar exponencial de 5 vezes 1 elevado a 8, 1 elevado a 8 é 1, que é igual exponencial de 5. O terceiro limite fundamental é o limite quando x vai para 0, de a elevado a x menos 1 dividido por x, que é igual a ln de a. Né? Olhando essa expressão, né, para ter sentido,
eu temos que ter aí o a tem que ser maior do que zero, por causa que o domínio da função logaritmo natural é só para valores positivos. E a expressão aí a elevado a x tem que ser o a diferente de 1, né, para ter sentido também essa expressão. A demonstração do terceiro limite fundamental eu vou fazer aqui na aula, né, porque ele usa algumas técnicas interessantes de substituição e também usa o segundo limite fundamental para provar. Então, eu vou começar aqui a calcular esse limite, né, inicialmente e chegar a concluir que o limite de a elevado a x menos 1 dividido por x, quando x vai para zero, é igual ao logaritmo natural de a. Está iniciando aqui o limite quando x tende a zero de a elevado a x menos 1 dividido por x, com a maior do que zero e a diferente de 1. Então, dessa expressão, eu vou ter que fazer uma substituição conveniente, né, para depois aparecer a minha expressão do segundo limite fundamental. E através do segundo limite fundamental eu consigo, né, calcular esse limite aí, que é o terceiro limite fundamental. A substituição a ser feita aqui, eu vou escrever o a elevado a x igual 1 mais 1 dividido por u, né? Aí, nessa substituição, eu posso escrever o x como logaritmo na base a de 1 mais 1 dividido por u. Agora eu tenho que tomar o cuidado de analisar, né, quando o x vai para zero, eu tenho que saber o que vai acontecer com o u, né? O u vai para onde? Então, de a elevado a x igual 1 mais 1 sobre u, né, isso vai implicar que a elevado a x menos 1 é igual a 1 sobre u. Isso implica que u é igual a 1 dividido por a elevado a x menos 1. Por causa que u é igual a 1 dividido por a elevado a x menos 1, eu tenho que tomar cuidado, né, quando o x vai para zero. Né, porque quando o x vai para zero, o a elevado a x menos 1 também ele vai para zero. Aí eu tenho que ver, em cada caso onde x vai para zero no lado esquerdo ou lado direito, né, ver o que vai acontecer com u, se ele vai para mais ou menos infinito. Está analisando quando x vai para zero pela direita. Né? Então, o a elevado a x vai para 1. Né? Aí eu tenho que a elevado a x menos 1 vai para zero, mas, nesse caso, por x vindo à direita, a elevado a x menos 1 vai ser sempre maior do que zero, quando está indo convergir para zero. Aí no teorema de limite para o infinito, né, quando tem lá o limite da função 1 sobre uma função, né, que está indo para zero e essa função é maior do que zero, então eu posso afirmar que a função vai para o mais infinito, que no caso aqui é minha variável u indo para mais infinito. E sobre mesma análise, né, quando x vai para zero pela esquerda, eu vou ter que a elevado a x vai para 1 e a elevado a x menos 1 também vai para zero. Só que o a elevado a x menos 1 sempre vai ser menor do que zero. Né? Então eu tenho aí que a minha função u igual a 1 dividido por a elevado a x menos 1, né? A função no denominador do u aí, ele é negativo e está indo para zero. Então, pelo mesmo teorema que foi apresentado na aula de limites, indo para infinito ou mais infinito, né? Em si, se tem a função no denominador, está indo para zero, e o valor dessa função é positiva ou negativa, né? Eu posso afirmar a convergência indo para mais ou menos infinito. Nesse caso, sendo negativa, eu posso afirmar que o u vai para menos infinito. Agora vendo que com essa substituição, né, a minha variável u, ela faz diferença quando o x vem pela direita para zero ou vem pela esquerda. Né? Quando ela vem pela direita, ela vai para mais infinito. E quando ela vem pela esquerda, ela vai para o menos infinito. Aí na hora para fazer essa substituição, né, eu tenho que calcular os limites laterais para cada caso e ver se vai dar o mesmo valor. Né? Se der o mesmo valor, beleza. Aí eu posso afirmar que o limite, quando vai para zero, né, é o valor dessa referente à substituição. Calculando o limite quando x tende a zero pela direita de a elevado a x menos 1 dividido por x, né, com essa substituição, o limite vai ficar igual u indo para o mais infinito, né, o a elevado a x vou trocar por 1 mais 1 dividido por 1, u, né, menos 1, dividido pelo logaritmo na base a de 1 mais 1 dividido por u. Aí o limite fica igual ao limite de u indo para mais infinito, de 1 dividido por u, vezes 1 dividido pelo logaritmo da base a de 1 mais 1 dividido por u, que é igual ao limite de u
indo para mais infinito, de 1 dividido por u vezes logaritmo de a de 1 mais 1 dividido por u. Lembrando aí que qualquer número, né, ou valor, expressão que está sendo multiplicada por logaritmo, né, eu posso colocar para dentro do logaritmo, né, essa expressão elevada a esse número que está multiplicando. Né? Quer dizer o quê? Que o limite vai ficar limite de u indo para mais infinito, de 1 dividido pelo logaritmo da base a, o u vai entrar como expoente. Né? Então vai ficar 1 mais 1 dividido por u elevado a u. Agora passando o limite aí no denominador, né, que eu posso aplicar a propriedade do quociente para limite. Sabendo também que a função logaritmo é uma função contínua, aí eu posso escrever a expressão 1 sobre logaritmo da base a do limite de u indo para mais infinito de 1 mais 1 sobre u elevado a u. Né? E esse limite que está dentro do logaritmo é o segundo limite fundamental, que é igual ao exponencial. Aí eu tenho que a expressão fica 1 dividido por logaritmo na base a de exponencial. E essa expressão aí é igual ao logaritmo natural de a. Para não ficar na dúvida, né, que 1 sobre logaritmo na base a de exponencial é igual ao logaritmo natural de a, né, eu vou observar o seguinte. Né, se eu escrevo logaritmo na base a de exponencial igual a x e o logaritmo natural de a igual a y, temos pelas definições aí dos logaritmos, né, que a elevado a x é igual a exponencial e e elevado a y é igual a a. Né? Dessas duas igualdades, né, podemos afirmar que de e é igual a elevado a x, aí o a elevado a x eu troco o a por e exponencial de y, aí fica igual e exponencial de y elevado a x, que é igual exponencial de y vezes x. Aí temos que exponencial é igual exponencial de y vezes x. Isso só vai ocorrer se y vezes x é igual a 1. Y é logaritmo na base a de exponencial e o x é o logaritmo natural de a, que é igual a 1. Então, invertendo aí, passando o logaritmo da base a de exponencial dividindo, eu tenho que o logaritmo natural de a é igual a 1 dividido por logaritmo na base a de exponencial. Aí, portanto, podemos concluir, né, que o limite quando x tende a zero pela direita de a elevado a x menos 1 dividido por x é igual ao logaritmo natural de a. Para calcular o limite quando x tende a zero pela esquerda, de a elevado a x menos 1 dividido por x igual ao logaritmo natural de a, né, as contas a ser feitas são tudo igual, né, semelhante, análogo, né, o caso quando x vai para zero à direita. Só tem que tomar cuidado que quando o x vai para zero pela esquerda, né, a minha variável u ela vai para o menos infinito. Né? As contas são semelhantes, são as mesmas, né? Só com esse cuidado aí da convergência e para onde que está indo a minha variável, né? Aí você pode também provar que o limite quando x tende a zero à esquerda de a elevado a x menos 1 dividido por x é igual ao logaritmo natural de a. Então aí eu tenho que os dois limites laterais é logaritmo natural de a, né? Provando aí o terceiro limite fundamental. Agora vamos calcular o seguinte exemplo, né? O limite quando x tende a zero de a elevado a x menos b elevado a x dividido por x. Aqui é a condição que eu vou colocar para a e b, que a e b é maior do que zero, né? E diferente de 1, para ter sentido aí essa expressão. A estratégia para calcular esse limite é tentar reorganizar ela aí de tal forma que aparece a expressão do terceiro limite fundamental. E para fazer isso, né, eu tenho que evidenciar o b elevado a x, né, da expressão. Aí a minha expressão vai ficar o seguinte. A elevado a x menos b elevado a x dividido por x vai ficar igual b elevado a x vezes a elevado a x dividido por b elevado a x menos 1 dividido por x. Né? Aí o a elevado a x por b elevado a x evidencio aí no expoente. Aí vai ficar igual b elevado a x vezes a dividido por b elevado a x menos 1 dividido por x. Aí o limite quando x tende a zero de a elevado a x menos b elevado a x dividido por x, eu posso escrever como o limite quando x tende a zero de b elevado a x vezes a dividido por b elevado a x menos 1 dividido por x. Aí aplicando a propriedade do produto para limite,
temos que vai ficar igual limite quando x tende a zero de b elevado a x vezes limite quando x tende a zero de a dividido por b elevado a x menos 1 dividido por x. O limite de b elevado a x quando x tende a zero é igual a b elevado a zero, né? O limite de x tendendo a zero de a dividido por b elevado a x menos 1 dividido por x é o terceiro limite fundamental, né? No caso aqui vai ficar ln de a dividido por b, né? Porque o valor ali que está elevado a x, né? É a dividido por b. Aí b elevado a zero é 1, né? Multiplicado por ln de a dividido por b, o resultado do limite fica ln de a dividido por b. Agora vamos calcular o limite quando x tende a 1 de exponencial de x menos 1 menos a elevado a x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. O a aqui também é maior do que zero, né, e diferente de 1. Esse exemplo aqui é um pouco mais complicado, né, que eu tenho que reorganizar toda essa expressão, né, porque tem x ao quadrado menos 1 aí, até fazer aparecer a expressão que lembra o terceiro limite fundamental, então tem que fazer os seguintes passos aí para organizar essa expressão. A exponencial de x menos 1 menos a elevado a x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1, eu vou escrever aqui no numerador, eu vou somar e subtrair 1. Né? Então vai ficar exponencial de x menos 1 menos a elevado a x menos 1 mais 1. Então esse mais ou menos 1 não vai mudar nada na expressão. E o x ao quadrado menos 1 eu troco por x mais 1 vezes x menos 1. Aí na expressão menos a elevado a x menos 1 mais 1, eu vou evidenciar o sinal de menos. Aí vai ficar o seguinte, exponencial de x menos 1, né, menos 1, menos, abre parênteses, a elevado a x menos 1, menos 1. Tudo isso aí dividido por x mais 1 vezes x menos 1. Aí essa expressão eu posso escrever assim, ó. Eu vou evidenciar 1 dividido por x mais 1, né, vai ficar vezes. Aí o exponencial de x menos 1, menos 1. Aí como ele só ficou dividido por x menos 1, aí o menos eu separo aí na soma, né, da fração, soma, subtração da fração, que vai ficar menos a elevado a x menos 1, menos 1, dividido por x menos 1. Esse menos aí que está na soma, né, ele está multiplicando ao mesmo tempo a elevado a x menos 1, menos 1. Aí eu posso escrever o meu limite quando x tende a 1, de exponencial de x menos 1, menos a elevado a x menos 1, dividido por x ao quadrado menos 1, como o limite de x indo para 1, de 1 dividido por x mais 1 vezes exponencial de x menos 1 menos 1 dividido por x menos 1, menos o a elevado a x menos 1, menos 1 dividido por x menos 1. Aí aqui eu vou aplicar direto já as propriedades de produto para limite e soma e subtração para limite, né? Aí a minha expressão vai ficar limite quando x tende a 1 de 1 dividido por x mais 1 vezes o limite de exponencial de x menos 1 menos 1 dividido por x menos 1 quando x vai para menos 1, né? Menos o limite quando x vai para 1 de a elevado a x menos 1 menos 1 dividido por x menos 1. Aí toda essa organização algébrica, essa expressão toda abrindo dessa forma, é para conseguir fazer essa seguinte substituição, né, de variável. Né? Eu vou fazer aqui t igual x menos 1. Né? Aí quando o x vai para 1, né, com x diferente de 1, eu vou ter que o t vai para 0, né, garantindo que t é diferente de 0. Aí toda essa expressão de limite que está dentro do colchetes, né, é só aí que eu vou precisar fazer a mudança de variável, que o limite de x indo para 1, de 1 dividido por x mais 1, eu não preciso fazer, porque esse limite já é mais fácil de calcular e não é uma indeterminação. Mas só do limite que está dentro do colchetes, fazendo essa substituição, ele vai cair no terceiro limite fundamental. Aí temos que o limite, quando x tende a 1, de 1 dividido por x mais 1, vai ficar 1 dividido por 1 mais 1, né? Eu troco o x pelo valor de 1. Aí fazendo a substituição de variável, eu tenho que fica limite quando t vai para 0, de exponencial de t menos 1 dividido por t, menos o limite de t indo para 0, de a elevado a t menos 1 dividido por t.
aí fica igual meio vezes aplico aí o terceiro limite fundamental, no caso aqui a constante é exponencial, vai ficar logaritmo natural de e, menos, aqui tem o terceiro limite fundamental, no caso aqui a constante é a, que é menos o logaritmo natural de a. Aí, sabendo aí que o logaritmo natural de e é igual a 1, temos que isso daí vai ficar igual a meio vezes 1 menos o logaritmo natural de a. Obrigado aí por assistir a aula, né? E aproveita e reveja também de novo alguma dessas técnicas, deixe em destaque, né, que provavelmente uma hora ou outra pode aparecer numa atividade, né, um exercício, uma avaliação, alguma dessas técnicas. Então, bom estudo e pegue firme aí, revisem bem todo o conteúdo para acaso algo desse tipo cai numa avaliação.